diz Orriet. 7. Os 10 dias que abalaram o mundo. Capítulo 6. O Comitê de Salvação. Sexta-feira, 9 de novembro. Novocherkassk, 8 de novembro. Ante a sublevação bolchevique e as tentativas levadas a cabo em Petrógrado e em outras cidades para destituir o governo provisório e tomar o poder, o governo cosaco, considerando criminosos e absolutamente inadmissíveis semelhantes atos, prestará, solidário com todas as tropas cossacas, seu inteiro apoio ao governo provisório atual, que é um governo de coalizão. Dada a situação excepcional e a momentânea interrupção das comunicações com o poder central, o governo cosaco, enquanto aguarda a volta ao poder do governo provisório e o restabelecimento da ordem na Rússia, assumiu, na data de 7 de novembro, todo o poder na região do Don. Assinado: Ataman Kalegin, presidente do governo das tropas cossacas. Prikaz do presidente do Conselho, Kerensky. Expedido de Gatchina. Eu, presidente do Conselho do Governo Provisório e chefe supremo de todas as Forças Armadas da República Russa, comunico que assumi o comando das tropas da Frente Fiéis à Pátria. Ordeno que todas as forças do Distrito Militar de Petrógrado que, por ignorância ou irreflexão, se passaram para o lado dos traidores do país e da Revolução voltem, imediatamente, ao cumprimento do dever. Esta ordem deve ser lida perante cada regimento, batalhão e esquadrão. Assinado: o presidente do Conselho do Governo Provisório e Supremo Comandante, A.F. Kerensky. Telegrama de Kerensky ao comandante em chefe da Frente Norte. A cidade de Gatchina foi tomada pelos regimentos fiéis, sem derramamento de sangue. Alguns destacamentos de marinheiros de Kronstadt e regimentos de Semyonov e Ismailov entregaram suas armas sem resistência e aderiram às tropas do governo. Ordeno a todas as unidades designadas que avancem o mais rapidamente possível. O Comitê Militar Revolucionário já transmitiu às suas tropas a ordem de bater em retirada. Gatchina, situada a cerca de 30 quilômetros a sudoeste, fora tomada durante a noite. Alguns destacamentos dos referidos regimentos, mas não os marinheiros, tinham sido, de fato, sitiados pelos cossacos, enquanto erravam sem chefe pelas vizinhanças, razão por que se viram obrigados a entregar as armas. Era, porém, inexato que se tivessem ido as tropas do governo, pois grande número deles, confusos e envergonhados, dirigiram-se imediatamente aos Molme para explicar seu procedimento. Não julgavam que os cossacos estivessem tão perto, tinham procurado entrar em conversação com eles. Aparentemente, na frente revolucionária, reinava a maior confusão. As guarnições das pequenas cidades situadas ao sul tinham-se irremediavelmente cindido em duas fações e até em três. O alto comando era partidário de Kerensky, na falta de autoridade mais forte. A maioria dos homens pertencia aos sovietes. O restante vacilava lamentavelmente. O Comitê Revolucionário nomeou a toda pressa, para a defesa de Petrógrado, um capitão de carreira, Muravyov, homem ambicioso, o mesmo que organizara, no verão, os batalhões da morte e que induzira o governo a ser mais duro com os bolcheviques e varrê-los de uma vez por todas. Homem de temperamento militar, admirador da força e da audácia, talvez sinceramente. Ao sair à rua, no dia seguinte de manhã, encontrei ao pé da minha porta 2 novos grupos do Comitê Militar Revolucionário insistindo para que se abrissem, como de costume, as lojas e os armazéns e para que se pusessem à disposição do comitê os locais vagos. Havia 36 horas que os bolcheviques se achavam isolados da província e do resto do mundo. Os ferroviários e os telegrafistas negaram-se a transmitir os comunicados, e os empregados dos correios, a expedir a correspondência. Somente a estação telegráfica do Estado, em Tsarskoye Selo, lançava de meia em meia hora os comunicados e os manifestos aos 4 pontos cardeais. Os comissários dos Molne rivalizavam em presteza com os da Duma Municipal na expedição dos trens através da metade do globo terrestre. 2 aviões, carregados de propaganda, alçaram voo em demanda das frentes. E a onda da insurreição estendia-se pela Rússia, com uma rapidez que sobrepujava a de todas as transmissões humanas. O Soviete de Helsinki votou sua adesão à revolução.
Os bolcheviques de Kiev apoderaram-se do arsenal e da agência dos telégrafos, sendo, porém, expulsos pelos delegados do Congresso Cosaco que realizava sessões na cidade. Em Kazan, um comitê militar revolucionário prendeu o Estado-Maior da guarnição local e o comissário do governo provisório. De longínquo Krasnoyarsk, na Sibéria, chegava a notícia de que os sovietes tinham se apoderado dos órgãos municipais. Em Moscou, onde se agravara a situação por uma grande parede dos operários da indústria do couro e por uma ameaça de boicote geral, os sovietes haviam votado, por esmagadora maioria, o apoio à ação bolchevique de Petrógrado, e funcionava já um comitê militar revolucionário. Idênticos acontecimentos verificavam-se por toda parte. Os soldados e os operários das fábricas eram, na maioria, partidários dos sovietes. Os oficiais, os junkers e a classe média, geralmente, estavam ao lado do governo, assim como os cadetes e os partidos socialistas moderados. Surgiram em todas as cidades comitês para a salvação do país e da revolução, armando-se para a guerra civil. A imensa Rússia encontrava-se em plena desagregação. Aliás, esse processo já se desenvolvia desde 1906. A Revolução de Março veio apenas precipitá-lo, traçando o esboço de um novo regime, mas conservando a estrutura do antigo. Agora, os bolcheviques, como se dissipassem com um sopro uma nuvem de fumaça, haviam derrubado esse arcabouço numa só noite. A velha Rússia não mais existia. A sociedade humana retornará ao primitivo estado de fusão. E, sobre o encapelado mar de chamas, onde a luta de classes se desenvolvia rude e implacavelmente, surgia, lentamente, a frágil casca de novos sistemas. Em Petrógrado, os 16 ministérios estavam em greve, chefiados pelo Ministério do Trabalho e do Abastecimento, criado pela Coalizão Socialista de Agosto. Nunca nenhum grupo de homens se viu tão abandonado como aquele punhado de bolcheviques, nessa escura e fria manhã em que se acumulavam sobre suas cabeças nuvens de terríveis tempestades. Entre a espada e a parede, o Comitê Militar Revolucionário lutava desesperadamente para continuar existindo. De primeiro audace, em cor de laudace, et os jours de laudace. Às 5 horas da madrugada, os guardas vermelhos invadiram, inesperadamente, a imprensa nacional. Confiscaram milhões de exemplares do Manifesto da Duma e suprimiram o órgão municipal oficial, Vestnik Gorodiskovo Samovopravlenia. Invadiram, também, as oficinas dos jornais burgueses, inclusive as do Golo Soldata, órgão do antigo TSIC, que, entretanto, fora publicado com o nome trocado para Soldatski Golos, com uma tiragem de 100.000 exemplares. Os homens que nos atraiçoaram durante a noite, que suprimiram os jornais, não poderão conservar o país por muito tempo na ignorância. O país saberá a verdade. O país vai julgá-los, senhores bolcheviques. Esperem um pouco. Quando descia pela Avenida Nevsky, pouco depois do meio-dia, encontrei enorme multidão estacionada em frente à Duma, obstruindo completamente a rua, e vi alguns guardas vermelhos e marinheiros, com baioneta calada, cada qual cercado por uma centena de pessoas, empregados, estudantes, funcionários, que os ameaçavam com os punhos cerrados, insultando-os. Na escadaria, escoteiros e oficiais distribuíam Soldatski Golos. Um operário, empunhando um revólver, tremendo de cólera, exigia, no meio da multidão hostil, que lhe entregassem os exemplares do jornal. Creio que nunca houve na história coisa alguma que se possa comparar aos acontecimentos dessa revolução. De um lado, um punhado de operários e soldados, de armas na mão, representando a insurreição vitoriosa, sereno, mas com aspecto miserável. Do outro, uma multidão furiosa, formada pela mesma espécie de indivíduos que se aglomeravam ao meio-dia nas esquinas da Fifth Avenue, de Nova York, rindo, injuriando, vociferando. Traidores. Provocadores. As portas da Duma estavam guardadas por estudantes e oficiais, que traziam no braço uma fita branca com a seguinte inscrição, em letras vermelhas: Milícia do Comitê de Salvação Pública. Uns 6 escoteiros iam e vinham, incessantemente. No interior, reinava grande agitação. Quando eu e meu companheiro subíamos as escadas, o capitão Gomberg, que descia, nos disse: vão dissolver a Duma.
O comissário bolchevique está falando com o prefeito. Realmente, quando chegamos lá em cima, vimos Rezanov, que logo depois saiu correndo e desapareceu. Tinha vindo pedir a Duma que reconhecesse o governo no Conselho dos Comissários do Povo. Mas o prefeito, em nome da Duma, responderá-lhe com uma negativa categórica. No interior do edifício, a multidão barulhenta corria, gritava e gesticulava. Políticos, funcionários, intelectuais, jornalistas, correspondentes estrangeiros, oficiais franceses e ingleses, o engenheiro-chefe da cidade, apontando para esses oficiais, dizia com ar triunfante. As embaixadas reconhecem que a Duma é o único poder legal. Esses assassinos e bandidos bolcheviques, dentro de algumas horas, não existirão mais. Toda a Rússia vai passar para o nosso lado. O Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução estava reunido na Sala Alexandre, sob a presidência de Filipovski. Skobeliev mais uma vez ocupava a tribuna, para comunicar, no meio de aplausos, as novas adesões. O Comitê Executivo dos Sovietes Camponeses. O antigo TSIC. O Comitê Central do Executivo. O Tsentroflot. Os grupos mencheviques e socialistas revolucionários, assim como o grupo dissidente do Congresso dos Sovietes, os comitês centrais dos partidos menchevique, socialista revolucionário e socialista popular, o grupo Единство, a União Camponesa, as cooperativas, os ienstvos, as municipalidades, o Sindicato dos Correios e Telégrafos, o Sindicato dos Ferroviários, o Conselho da República Russa, a União das Uniões, a Associação Comercial, a Associação dos Industriais. O poder dos sovietes não é um poder democrático. Não é uma ditadura do proletariado. É uma ditadura contra o proletariado. Todos aqueles que já se sentem ou que são capazes de sentir o entusiasmo revolucionário devem cerrar fileiras em torno de nós, para a defesa da revolução. Neste momento, não temos apenas que neutralizar a campanha dos demagogos irresponsáveis. Precisamos, também, combater a contra-revolução. Consta que alguns generais, nas províncias, procuram aproveitar-se da situação atual para marchar sobre Petrógrado. Se essas notícias forem verdadeiras, só vêm provar, mais uma vez, que é necessário organizar um governo democrático sobre sólidas bases. De outro lado, as tropas da direita substituirão as tropas da esquerda. A guarnição de Petrógrado não pode conservar-se neutra no momento em que os cidadãos que compram o Golo Soldata e os jornaleiros que vendem a Rabotcha e a Gazeta estão sendo presos nas ruas. A hora das resoluções parlamentares já passou. Os que não têm fé na revolução devem abandonar esta sala. Para organizarmos um poder único precisamos, antes de tudo, restaurar o prestígio da revolução. Devemos jurar que, para salvar a revolução, estamos todos prontos a sacrificar as nossas vidas. Toda a sala se levantou, com os olhos febris, e aplaudiu entusiasticamente. Não havia ali um só representante do proletariado. Em seguida, falou Weinstein. Precisamos ter calma e não agir enquanto a opinião pública não estiver nitidamente do nosso lado, apoiando o Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução. Nesse momento, poderemos, então, passar da defensiva à ação. O delegado do Sindicato dos Ferroviários comunicou que sua organização ia tomar a iniciativa de formar um novo governo e que seus representantes já estavam negociando nesse sentido com Smolny. Deviam admitir os bolcheviques no novo governo. Martov falou a favor da admissão. É indiscutível que eles representam um dos mais importantes partidos políticos. As opiniões estavam divididas. A ala direita dos mencheviques e dos socialistas revolucionários, os socialistas populares, as cooperativas e os elementos burgueses opunham-se encarniçadamente à participação dos bolcheviques. Eles traíram a Rússia, disse um orador. Desencadearam a guerra civil, abrindo caminho para os alemães. Precisamos esmagá-los sem a menor piedade. Skobeliev manifestou-se a favor da exclusão, tanto dos bolcheviques como dos cadetes. Conversamos com um jovem socialista revolucionário que se retirara da Conferência Democrática junto com os bolcheviques, na noite em que Tseretelli e os conciliadores haviam imposto uma coalizão da democracia russa. Você por aqui? Perguntei espantado.
Seus olhos relampejaram. Sim! Gritou. Retirei-me do Congresso com meu partido, quarta-feira à noite. Não expus minha vida durante 20 anos para agora submeter-me à tirania dessas feras. Seus métodos são intoleráveis. Mas eles não se lembraram dos camponeses. Quando os camponeses começarem a se mover, em menos de um minuto eles deixarão de existir. Mas os camponeses irão contra eles. Não acha que ficaram satisfeitos com o decreto sobre a terra? Que mais poderão querer? Ah, o decreto sobre a terra! Respondeu, furioso. Sabe o que significa esse decreto? É integralmente o programa do Partido Socialista Revolucionário. Foi o meu partido que elaborou essa política, depois de estudar cuidadosamente as aspirações dos próprios camponeses. Isto é um ultraje. Se o decreto corresponde exatamente à política de vocês, não compreendo suas objeções. Ele não corresponde aos desejos dos camponeses. Como querem vocês agora combatê-lo? Será possível que não me compreende? Não vê que os camponeses vão verificar que foram enganados, que esses usurpadores roubaram o programa do Partido Socialista Revolucionário. Resolvi mudar de assunto. Perguntei se era verdade que Khaled estava avançando para o norte. Respondeu-me afirmativamente, com um gesto. E, esfregando as mãos, com uma espécie de amarga satisfação. Sim. Veja agora o que esses bolcheviques fizeram. Dirigiram a contra-revolução contra nós. A revolução está perdida. A revolução está perdida. Vocês vão lutar para defendê-la? Claro que sim. Vamos defendê-la até a última gota de nosso sangue. Mas não daremos a mão aos bolcheviques. Entretanto, se Khaled ameaçar Petrógrado e os bolcheviques organizarem em defesa da cidade, vocês não lutarão ao lado deles. Claro que não. Nós também defenderemos a cidade, mas não ao lado dos bolcheviques. Khaled é um inimigo da revolução, mas os bolcheviques também. Quem vocês preferem, Khaled ou os bolcheviques? Isso não se discute. Respondeu, irritado. Repito mais uma vez. A revolução está perdida e a culpa é dos bolcheviques. Mas por que falarmos nisso? Quereis que venha aí, depois de amanhã, passaremos a ofensiva. Osmolny já enviou delegados, convidando-nos a organizar com eles o novo governo. Agora, a situação já é outra. Estão reduzidos à impotência. Não estenderemos a mão aos bolcheviques. Ouvi o estampido de um tiro, disparado do lado de fora. Corri para a janela. Um guarda vermelho, perdendo a paciência diante dos insultos recebidos, disparara a sua arma, ferindo uma jovem no braço. Vi um carro transportá-la no meio da multidão irritada, cujos gritos chegavam até mim. De repente, apareceu um carro blindado no extremo da Mikhailovskaya com as metralhadoras voltadas para o povo. Imediatamente, o formigueiro humano dispersou-se. Os habitantes de Petrógrado já estavam habituados a fugir das balas. Num abrir e fechar de olhos, os homens deitaram-se por terra, no meio da rua ou nos passeios, ou refugiaram-se atrás de postes, para se protegerem da metralha. O carro blindado avançou, lentamente, chegando até a porta da Duma. Um homem pôs a cabeça para fora e pediu que lhe entregassem todos os exemplares dos Soldatsky Golos. Os jornaleiros, rindo, correram com os jornais para dentro do edifício. Depois de alguns instantes, o carro blindado, hesitante, fez manobras e desapareceu na Avenida Nevsky, enquanto os homens e as mulheres se levantavam, sacudindo as roupas. No interior da Duma, todo mundo corria, procurando nervosamente esconder em qualquer lugar as pilhas dos Soldatsky Golos. No meio da confusão, entrou precipitadamente um jornalista, gritando e agitando um papel. Vejam. Manifesto de Krasnov. Todos correram para ele. Precisamos reimprimi-lo imediatamente e distribuí-lo nos quartéis. Por ordem do chefe supremo dos exércitos, fui nomeado comandante das tropas concentradas em Petrógrado. Cidadãos, soldados, bravos cossacos do Don, do Kuban, da Transbaikal, do Amur, do Yenisei. Dirijo-me a todos que se conservaram fiéis ao seu juramento de soldados, que prometeram nunca violar seu juramento de cossacos.
Em Petrógrado, reina a anarquia e a tirania. Petrógrado está sob a ameaça da fome. Cabe a você salvá-la. Cabe a você salvar a Rússia da vergonha que foi exposta por um punhado de ignorantes, vendidos ao ouro do imperador Guilherme II. O governo provisório, ao qual todos vocês juraram obedecer fielmente, durante as jornadas de março, não foi vencido. Foi derrubado pela violência, mas prepara-se para retomar as posições perdidas com o auxílio das tropas da frente. Fiel ao seu dever, o Conselho da União dos Exércitos Cossacos, depois de reunir todos os cossacos sob seu comando, firme na convicção que o anima, apoiado pela vontade unânime do povo russo, jurou servir ao nosso país, como nossos antepassados serviram em 1612, durante o terrível período de revoltas, quando os cossacos do Don libertaram Moscou, ameaçada pelos suecos, polacos e lituanos e destroçada pelas dissensões interiores. As tropas regulares olham para esses criminosos com horror e desprezo. Seus saques, suas violências, seus assassinatos, sua forma germânica de tratar as vítimas, que tombam momentaneamente, mas que não estão vencidas, fazem com que todo o povo esteja voltado contra eles. Cidadãos, soldados, bravos cossacos de Petrógrado, enviem-me seus delegados, para que eu possa saber quem são os traidores da pátria e quem são seus defensores e para evitar que se derrame sangue inocente. Nesse momento, de boca em boca, circulou a notícia de que o edifício estava cercado pelos guardas vermelhos. Entrou um oficial, com fita vermelha no braço, que logo penetrou no gabinete do prefeito. Alguns instantes depois, o velho Schreider apareceu à porta do gabinete. Estava desfigurado. Seu rosto avermelhava e empalidecia, alternativamente. A Duma vai reunir-se agora mesmo em sessão extraordinária, gritou. Na sala de sessões, todos os trabalhos foram suspensos. Todos os membros da Duma para a sessão extraordinária. Que houve? Não sei, vão prender-nos, vão dissolver a Duma, os deputados estão sendo detidos na porta, começaram a fervilhar os comentários. Na sala Nicolau, havia apenas lugar para se ficar de pé. O prefeito declarou que todas as saídas estavam guardadas por destacamentos militares e que ninguém podia entrar ou sair. Um comissário dissera que a Duma ia ser dissolvida e que todos os seus membros seriam encarcerados. Após essa declaração, uma tempestade de discursos sacudiu a sala. Tanto dos bancos dos deputados, como até da assistência, ergueram-se numerosas vozes, dizendo que ninguém tinha o direito de dissolver um conselho municipal livremente eleito. As pessoas dos prefeitos e dos membros da Duma eram invioláveis. Os tiranos, os provocadores, os agentes da Alemanha nunca seriam reconhecidos. Quanto às ameaças de dissolução, viessem executá-las. Para se apoderarem desta Câmara, terão primeiro de passar por cima dos nossos cadáveres. Faremos como os senadores romanos. Esperaremos com dignidade a chegada dos bárbaros. Em seguida, votaram uma série de resoluções. Uma pedia que se pusessem as Dumas e os científicos de toda a Rússia a par da situação da Duma Municipal de Petrógrado. Outra estabelecia que o prefeito e o presidente da Duma não poderiam nunca entrar em negociações com os representantes do Comitê Militar Revolucionário ou com o intitulado Conselho dos Comissários do Povo. Uma terceira resolução pedia que se imprimisse novo apelo dirigido à população de Petrógrado, exortando-a a defender a municipalidade que havia eleito. Uma quarta propunha que a Duma ficasse reunida em sessão permanente. Enquanto isso, um delegado telefonou para Smolny e soube que o Comitê Militar Revolucionário não ordenara que a Duma fosse cercada. As tropas iam ser retiradas. Quando descia a escadaria, Riazanov passou o corno vendaval pela porta adentro, muito agitado. Você vem para dissolver a Duma? Perguntei-lhe. Céus! Nada disso. Houve algum engano. Hoje, pela manhã, garante ao prefeito que não incomodaríamos a Duma. Ao cair da noite, chegou pela Avenida Nevsky uma dupla fileira de ciclistas, com os fuzis a tiracolo. Fizeram alto. A multidão crivou-os de perguntas. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou um homem gordo, com um cigarro no canto da boca.
Somos do 12º Exército. Chegamos da frente para ajudar os sovietes a esmagar a maldita burguesia. Gritos furiosos. São os polícias bolcheviques, os cossacos bolcheviques. Um oficialzinho, metido numa capa de couro, descia as escadas correndo. A guarnição da meia volta, segredou-me ao ouvido. É o começo do fim dos bolcheviques. O senhor quer assistir à transformação? Quer ver como a maré vai baixar do lado deles? Acompanhe-me. Entrou na Mikhailovskaya. Seguimos, andando a passos rápidos. Que regimento mudou de atitude? Os Brunovik, a coisa era grave. Os Brunovik, a tropa dos carros blindados, representava, de fato, a chave da situação. Quem a tivesse ao seu lado poderia considerar-se vitorioso. Seguiram para lá os comissários do Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução e os da Duma. Neste momento, estão deliberando. Deliberando o quê? Para resolver de que lado vão combater. Ah, não. Não poderíamos apresentar a questão deste modo. Eles nunca combateriam contra os bolcheviques. Estamos vendo se conseguimos que fiquem neutros. Então, os junkers e os cossacos, a porta da grande autoescola Mikhailovsky estava escancarada. 2 sentinelas quiseram deter-nos, mas não lhes demos importância e, aos gritos, fomos entrando. O interior aparecia iluminado apenas por uma lâmpada pendente do teto do grande pátio. As colunas e janelas laterais estavam imersas na sombra. Imensas silhuetas de carros blindados destacavam-se dessa penumbra. Em torno de um deles, que fora colocado no meio do pátio, debaixo da luz, aglomeravam-se cerca de 2.000 soldados, de uniformes escuros, que pareciam perdidos na imensidão do edifício imperial. Uma dúzia de homens, oficiais, presidentes e oradores dos comitês de soldados, estavam encarapitados em cima do carro blindado. Um orador falava do alto da torre do carro. Era Kamionov, que, no último verão, presidira o Congresso Pan-Russo dos Brunovik. Ágil e elegante, com seu capote de couro e dragonas de tenente, defendia, eloquentemente, a neutralidade. Para-nos, e horrível ter de matar nossos irmãos, russos como nós. É necessário evitar que os soldados, que juntos lutaram contra o czar e que venceram o inimigo externo em combates para sempre gravados nas páginas da história, se chacinem, agora, mutuamente, numa guerra civil. Nós, soldados, que temos a ver com disputas entre partidos políticos. Não quero dizer que o governo provisório seja um governo democrático. Também não queremos uma coalizão com a burguesia. Isso, de modo algum aceitaríamos. Mas é preciso organizar o governo da democracia unificada. Caso contrário, a Rússia estará perdida. Só um governo desse gênero poderá evitar a guerra civil, a carnificina entre irmãos. O discurso foi recebido com simpatia. Todos pareciam concordar. O orador foi aplaudido quando desceu da tribuna improvisada. Ergueu-se, então, um soldado, com a fisionomia pálida, contraída. Camaradas! Gritou. Cheguei neste momento da frente romena para dizer a todos: queremos paz, sem perda de um minuto. Para conseguirmos isso, acompanharemos tanto os bolcheviques como esse novo governo. Paz. Não podemos mais combater. Não queremos lutar contra alemães, ou contra russos. Depois dessas palavras, pulou para o chão. Daquela massa já alvoroçada elevou-se um murmúrio confuso e angustioso, que se transformou em agitação de cólera, quando o orador seguinte, um menchevique partidário da guerra até o fim, tentou mostrar que a luta só poderia terminar pela vitória dos aliados. Fala como Kerensky, bradou a voz rude de um soldado. Em seguida, um delegado da Duma falou a favor da neutralidade. Os presentes ouviram-no com visível aborrecimento, viam que o orador não era um dos céus. Nunca, em parte alguma, vi homens se esforçando tanto para compreender e tomar uma resolução. Os soldados estavam imóveis como estátuas de pedra, os olhos cravados no orador, fixando sem pestanejar de maneira aterradora. Das fontes, gotejava-lhes o suor. Eram gigantes, de olhos límpidos e ingênuos de crianças e expressão de guerreiros de epopeia.
Prosseguindo no comício, um bolchevique, membro da unidade, falou com ódio e violência. Mas, do mesmo modo que o outro orador, tampouco conseguiu o apoio da assistência. Os soldados, naquele momento, viviam num mundo diferente das suas preocupações habituais. Seus espíritos estavam cheios de Rússia, de socialismo, como se deles dependesse a vida ou a morte da revolução. Sucediam-se os oradores, que falavam, ora no meio de um silêncio carregado de hostilidades, ora no meio de clamores de aprovação ou de cólera. Devemos intervir ou permanecer neutros. Kamionov voltou, persuasivo e simpático. Mas, apesar de todos os seus discursos sobre a paz, não era ele um oficial, um partidário da guerra até o fim. Um operário da ilha de Vassili foi recebido com as seguintes palavras: será você, trabalhador, que nos poderá dar a paz. Ao meu lado, uma espécie de claque, formada quase que exclusivamente por oficiais, aplaudia os defensores da neutralidade, gritando a todo instante: Kamionov! Kamionov! Assobiando e insultando quando os bolcheviques tentavam falar. De repente, na coberta do carro, os delegados dos comitês e os oficiais começaram a discutir com vivacidade, gesticulando animadamente. Os presentes quiseram saber o que se passava. Aquela massa humana começou a agitar-se com violência. De súbito, um soldado, desprendendo-se violentamente das mãos de um oficial, que procurava segurá-lo, levantou a mão e gritou: camaradas! O camarada Krylenko está aqui e quer falar. Uma tempestade de aplausos, de assobios, de gritos. Que fale. Queremos ouvi-lo. Para fora. Não queremos ouvir. No meio da confusão, o comissário do povo para a guerra subiu no carro, ajudado por numerosas mãos que o empurraram pela frente e pelas costas. Ficou um momento imóvel. Depois, avançando para o radiador do carro, percorreu a assistência com olhar sorridente. Era gorducho, de pernas curtas. Estava com a cabeça descoberta e sem nenhum distintivo no uniforme. A claque, ao meu lado, assobiava sem descanso: Kamionov! Queremos Kamionov! Fora! Abaixo o traidor! A multidão tornou-se tumultuosa, avançando lentamente para o nosso lado, como uma avalanche. Alguns homens de senho carregado abriram caminho na minha direção. Quem é que está perturbando nosso comício? Gritaram. Quem está assobiando e vaiando o orador? A claque não respondeu, dissolvendo-se para não se juntar mais. Camaradas, soldados, começou Krylenko com a voz amortecida pelo cansaço. Quase não posso falar. Sinto muito, mas há 4 noites que não durmo. Não preciso dizer-lhes que também sou soldado. Do mesmo modo não preciso afirmar que desejo a paz. O que lhes quero dizer, companheiros, é que o partido bolchevique, conduzindo a revolução vitoriosa dos operários e dos soldados com o apoio de todos nós, os bravos camaradas, que derrubaram para sempre o poder da sanguinária burguesia, prometeu propor a paz e, hoje mesmo, cumpriu essa promessa. Tempestade de aplausos. Pedem-lhes agora que fiquem indiferentes enquanto os Junkers e os batalhões da morte, que nunca ficarão neutros, estão nos fuzilando nas ruas e apoiando a marcha de Kerensky e de outros da sua laia sobre Petrógrado. Kaledin vem da frente do bom. Kornilov reúne seus tekintsi para renovar a intentona de agosto. Todos esses socialistas revolucionários e mencheviques, que lhes insinuavam para ficar neutros, como conseguiram manter-se no poder de julho em diante? Não foi pela guerra civil, na qual sempre se colocaram ao lado da burguesia, como ainda o fazem. Não preciso convencê-los, porque todos aqui já tomaram há muito tempo um partido. A questão é bem simples. De um lado estão Kerensky, Kaledin, Kornilov, os mencheviques, os socialistas revolucionários, os cadetes, a Duma, dizendo a todo instante que suas intenções são as melhores possíveis. Do outro, estão os operários, os soldados, os marinheiros, os camponeses pobres. O governo está em nossas mãos. Sois os donos. A imensa Rússia vos pertence. Dar-lhe-eis as costas. Krylenko só se conservava de pé à custa de enorme esforço.
De sua voz cansada, de suas palavras, transpirava a sinceridade. Por fim, cambaleou e quase caiu. 100 braços estenderam-se para ajudá-lo a descer. Então, o enorme pátio escuro estremeceu, sacudido por estrondosa ovação. Kamenev tentou falar novamente. Mas, como todos gritassem vamos votar. Vamos votar. Inclinou-se e leu uma resolução propondo que a delegação dos Bronovik abandonasse o Comitê Militar Revolucionário e que o regimento se conservasse neutro na guerra civil. Passou-se a votação. Os que se manifestassem de acordo com a proposta apresentada por Kamenev deveriam passar para o lado direito, e os que estivessem contra, para o esquerdo. Houve alguns segundos de indecisão, de muda expectativa. Afinal, os homens começaram a passar cada vez mais rapidamente para o lado esquerdo. Centenas de vigorosos soldados, atropelando-se, avançaram, formando uma massa compacta, sobre o solo sujo, no meio da escuridão. Ao meu lado, cerca de 50 homens, distanciados uns dos outros, abandonados pela avalanche, continuavam votando a favor da resolução. Quando um urra de trunfo estremeceu o pátio, eles deram meia volta e retiraram-se precipitadamente do edifício, e alguns deles, nesse momento, haviam abandonado também a revolução. Imagine-se a mesma luta em todos os quartéis da cidade, em todos os distritos, em toda a frente, na Rússia inteira. Imagine-se, em todos os quartéis, os krilenkos, caindo de cansaço, correndo de um lugar para outro, discutindo, ameaçando, suplicando. Imagine-se, finalmente, as mesmas cenas em todos os sindicatos, nas fábricas, nas aldeias, em todos os navios da esquadra espalhados pelos mais longínquos mares. Imagine-se, em todo o país, centenas de milhares de russos, de operários, camponeses, marinheiros, com os olhos cravados nos oradores, esforçando-se intensamente para compreender e em seguida resolver, pensando com todas as suas forças, para, afinal, com a mesma unanimidade, tomarem idêntica decisão. Eis o que foi a Revolução Russa. No Smolny, o novo Conselho dos Comissários do Povo não estava inativo. Seu primeiro decreto já fora impresso e, à tarde, era distribuído aos milhares nas ruas das cidades, enquanto os trens partiam carregados de milhões de exemplares para o norte e para o leste. Em nome do governo da República Russa, eleito pelo Conselho Pan-Russo dos Deputados Operários e Soldados, com participação de deputados camponeses, o Conselho dos Comissários do Povo decreta: 1. As eleições para a Assembleia Constituinte devem ser realizadas na data fixada, dia 12 de novembro. 2. Todas as comissões eleitorais, todos os órgãos municipais locais, os sovietes de deputados operários, soldados, camponeses, as organizações de soldados da frente não devem poupar esforços no sentido de garantir a liberdade e a normalidade da votação na data fixada. Em nome do governo da República Russa, o presidente do Conselho de Comissários do Povo, Vladimir Ulyanov Lenin. A Duma Municipal também continuava trabalhando ativamente. Quando chegamos, um membro do Conselho da República discursava. O Conselho, dizia, não se considera dissolvido. Acha apenas que não poderá prosseguir os trabalhos enquanto não tiver novo local para realizar as reuniões. Por isso, para não ficar inativo, o comitê diretor resolveu incorporar-se ao Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução. Foi esta a última vez que a história mencionou o Conselho da República Russa. Em seguida, como de costume, desfilaram os delegados dos ministérios, do Vikgel, do Sindicato dos Correios e Telégrafos, afirmando pela 100ª vez que estavam resolvidos a não trabalhar para os usurpadores bolcheviques. Um Junker que estivera no Palácio de Inverno traçou, com cores vivas, o quadro da sua atitude heróica, ao lado dos companheiros, confrontando-a com o vergonhoso procedimento dos guardas vermelhos. Todo mundo aplaudia, bebendo-lhe as palavras. Um indivíduo leu um artigo do jornal socialista revolucionário, O Narod, que avaliava os estragos do Palácio de Inverno em 500 milhões de rublos e descrevia, com abundantes pormenores, as cenas das pilhagens e dos prejuízos sofridos pelo palácio. De vez em quando, alguém comunicava as últimas notícias recebidas pelo telefone. Os 4 ministros socialistas tinham sido postos em liberdade.
Krylenko apresentara-se na fortaleza de Pedro e Paulo para avisar ao almirante Verderevski que a pasta da marinha estava vaga, pedindo-lhe, em nome de toda a Rússia, que assumisse o cargo, sob o controle dos comissários do povo. E o velho marinheiro aceitara. Kerensky avançava. As guarnições bolcheviques recuavam ante a sua ofensiva. Osmalm publicara novo decreto, ampliando os poderes da Duma Municipal na parte relativa ao abastecimento de víveres. Essa última insolência provocou uma explosão de furor. Esse Lenin, o usurpador, o tirano, tivera a audácia de mandar seus comissários tomarem conta da garagem municipal. Atrevera-se até a invadir os depósitos municipais e a imiscuir-se nas atividades do comitê de abastecimento e na distribuição de víveres. Esse Lenin pretendia até definir os limites do poder de um município livre, independente e autônomo. Um deputado, com o punho crispado, propôs privar a cidade de víveres, caso os bolcheviques tentassem intervir no funcionamento do comitê de abastecimento. Outro, representante especial do comitê de abastecimento, comunicou que a cidade estava quase sem alimentos. Diante dessa gravíssima situação, pediu que se enviassem delegados a fim de apressar a chegada dos trens de víveres. Dieronenko anunciou, dramaticamente, que a guarnição vacilava. O regimento de Semyonov já havia resolvido colocar-se à disposição do Partido Socialista Revolucionário. Os tripulantes dos torpedeiros do Niva continuavam indecisos. A Duma escolheu logo 7 delegados a fim de intensificarem propaganda entre os soldados e marinheiros. Em seguida, o velho prefeito subiu à tribuna. Camaradas e cidadãos, acabo de receber uma notícia alarmante. Disseram-me que os prisioneiros da fortaleza de Pedro e Paulo correm perigo. 14 junkers da escola Pavlovsky foram despidos e torturados pelos guardas bolcheviques. Um deles enlouqueceu. Os ministros estão ameaçados de linchamento. Estas palavras levantaram uma onda de indignação e de gritos de horror, que se tornaram mais violentos quando uma mulher pequena e gorducha, trajando vestido cinza, pediu a palavra, falando com a voz dura e metálica. Era Vera Slutskaya, antiga revolucionária e representante bolchevique na Duma. Isso é mentira. É uma provocação. Gritou impassível sob uma chuva de apartes e insultos. O governo operário e camponês, que aboliu a pena de morte, não admite em hipótese alguma atos dessa natureza. Exijo que se nomeie imediatamente uma comissão para verificar se tais fatos são verdadeiros. Se a declaração que acaba de ser feita contiver a menor parcela de verdade, o governo tomará as mais enérgicas providências para punir os responsáveis. Formou-se num instante uma comissão, com a participado de membros de todos os partidos, que se dirigiu logo à fortaleza de Pedro e Paulo, a fim de averiguar. Saí atrás dela. Deixei a Duma organizando outra comissão encarregada de ir ao encontro de Kerensky, para evitar derramamento de sangue na ocasião da sua entrada na capital. Era mais de meia-noite quando passei em frente às sentinelas da fortaleza. Sob a fraca claridade de algumas lâmpadas elétricas, contornei a igreja, onde estão as tumbas dos czares. Passei debaixo da sua elegante torre dourada, cujo relógio continuou, durante muitos meses depois da Revolução, a tocar ao meio-dia o Boie Tzarie Krani, Deus proteja ao czar. Naquele lugar não se via viva alma. A maioria das janelas não estava sequer iluminada. De quando em quando, esbarrava com vultos tateando na escuridão, que respondiam às minhas perguntas com o habitual lamiesnaio, não sei. À minha direita, erguia-se a massa sombria do edifício Trubetskoy, cemitério dos vivos, em que tantos mártires da liberdade perderam a vida ou a razão nos tempos do czar, e onde, depois, o governo provisório encarcerara os ministros do czar. Atualmente, servia aos bolcheviques para encarcerar os ministros do governo provisório. Um marinheiro, gentilmente, conduziu-me ao gabinete do comandante. Meia dúzia de guardas vermelhos, marinheiros e soldados estavam sentados numa sala de temperatura agradável, cheia de fumaça, impregnada do delicioso cheiro de um fumegante samovar. Fui recebido cordialmente. Ofereceram-me chá. O comandante não estava.
Saíra para acompanhar uma comissão de sabotadores, da Duma Municipal, que diziam terem sido os Junkers assassinados. E todos riram gostosamente, achando graça na visita da comissão. A um canto da sala, estava sentado um homenzinho calvo, com um semblante abatido, envolto em luxuoso capote de peles. Mordia o bigode e olhava assustado para os lados. Parecia um rato numa ratoeira. Fora preso naquele instante. Alguém disse, apontando displicentemente para seu lado, que era um ministro ou coisa semelhante. O homenzinho parecia não ouvir. Estava evidentemente aterrorizado, embora os que se achavam na sala não lhe manifestassem a menor hostilidade. Dirigi-me a ele, falando-lhe em francês. Sou o Conde Tolstói, respondeu-me, inclinando-se gravemente. Não sei por que fui preso. Quando me dirigia para casa e atravessava a ponte Troitsky, dois desses indivíduos prenderam-me. Fui comissário do governo provisório, adido ao Estado-Maior. Mas não fui, de modo algum, membro do governo. Acho que devemos mandá-lo embora, disse um marinheiro. Ele é inofensivo. Não. Respondeu o soldado que o trouxera. É preciso falar com o comandante. Com o comandante. Disse um marinheiro, afinal. Fizeram a revolução para continuar obedecendo a oficiais. Um intendente do regimento Pavlovsky contou-me como a insurreição começara. O regimento achava-se de serviço no Estado-Maior-Geral, na noite do dia 6. Eu e mais alguns camaradas estávamos de guarda. Ivan Pavlovich e o outro camarada, cujo nome não me recordo, esconderam-se atrás das cortinas da janela, na sala onde se realizava a reunião do Estado-Maior. Ouviram toda a conversa. Souberam, assim, que o Estado-Maior ia dar ordens aos Junkers de Gatchina para virem, à noite, para Petrógrado, e avisar os cossacos para estarem aqui no dia seguinte de manhã. Os principais pontos da cidade deviam ser ocupados antes do romper da aurora. Resolveram também tomar as pontes. Mas, quando falaram em cercar os Smolny, Ivan Pavlovich não pôde mais resistir. Aquela hora havia pouco movimento. Aproveitou-se disso para sair cautelosamente do seu esconderijo e descer até o corpo da guarda, deixando seu camarada escutando na sala do Estado-Maior. Eu também desconfiei de que o Estado-Maior estava preparando qualquer coisa, porque a todo instante chegavam automóveis com oficiais e todos os ministros estavam presentes. Ivan Pavlovich contou-me tudo o que acabara de ouvir. Eram 2:30 da madrugada. O secretário do comitê do regimento estava presente. Transmitimos-lhe o que estava ocorrendo, pedindo a sua opinião. Precisamos prender todas as pessoas que entrarem ou saírem, disse ele. Foi o que fizemos. Ao fim de 1 hora, já tínhamos prendido vários oficiais e 2 ministros, que enviamos diretamente para os Smolny. Mas o Comitê Militar Revolucionário não sabia do que se tratava. Pouco depois, recebemos ordem para deixar que todas as pessoas circulassem livremente e não prender ninguém. Fomos correndo aos Smolny. Só depois de 1 hora é que o Comitê Militar Revolucionário começou a compreender que tínhamos razão e que estavam preparando uma guerra contra nós. Quando voltamos ao Estado-Maior, já eram 5 horas da manhã e quase todos se haviam retirado. Assim mesmo, prendemos alguns. Mas a guarnição já estava prevenida. E isso era o mais importante. Um guarda vermelho da ilha de Vassili contou, com grande riqueza de minúcias, como começara no seu distrito o grande dia da insurreição. Não tínhamos metralhadoras, disse, rindo, e não podíamos ir buscá-las nos Smolny. O camarada Zalkint, membro do Prava, lembrou-se, de repente, que na sala da Duma havia uma metralhadora tomada aos alemães. Dirigimos-nos para lá, em companhia de outro camarada. Os mencheviques e os socialistas revolucionários estavam reunidos justamente naquele momento. Abrimos a porta e entramos. Eles eram 12 ou 13. Nós, apenas 3. Quando nos viram entrar, não disseram coisa alguma. Deixaram apenas de falar e fecharam a porta. Desmontamos, então, a metralhadora. O camarada Zalkint levou sobre o ombro uma parte, e eu, outra. Saímos.
Ninguém disse uma palavra. Sabe como foi ocupado o Palácio de Inverno? Perguntou um marinheiro. Às 11 horas, mais ou menos, verificamos que não havia mais nenhum junker do lado do Nieva. Então, derrubamos as portas e começamos a entrar e a subir pelas escadas, em grupos pequenos. Quando chegamos em cima, fomos presos pelos junkers, que nos desarmaram. Mas nossos companheiros, que continuavam chegando, nos ajudaram e aí fomos nós que desarmamos os junkers. Nesse momento, chegou o comandante. Era um suboficial ainda moço e de aspecto jovial. Estava com um dos braços numa tipóia e com os olhos fundos. Havia várias noites que não dormia. Olhou em primeiro lugar para o prisioneiro, que começou logo, sem preâmbulos, a explicar sua situação. Ah, perfeitamente. Interrompeu o suboficial. Você fazia parte do comitê que não quis entregar o Estado-Maior, quarta-feira à tarde, não é? Bem, não precisamos de sua presença aqui, cidadão. Queira desculpar-me. Abriu a porta e, com um gesto, indicou ao conde Tolstói que podia ir-se embora. Ouvi alguns murmúrios de protestos, principalmente do lado dos guardas vermelhos. O marinheiro gritou triunfalmente. Estão vendo? Eu não disse. 2 soldados dirigiram-se ao comandante. Tinham sido enviados pela guarnição da fortaleza para protestar, porque os presos, diziam, recebiam a mesma comida que os soldados. E havia muito pouca comida, apenas o suficiente para não se morrer de fome. Porque os contra-revolucionários estavam sendo tratados tão bem. Camaradas, somos revolucionários e não bandidos, respondeu o comandante. E voltou-se para o lado em que estávamos, eu e meu colega. Dissemos-lhe ser voz corrente que os junkers estavam sendo torturados e que ministros corriam perigo de vida. Poderíamos ver os prisioneiros, a fim de desmentir para o mundo esses boatos mentirosos. Não, respondeu o jovem oficial, nervosamente. Não quero incomodar os presos outra vez. Ainda há pouco fui obrigado a acordá-los. Eles, com toda a certeza, pensaram que íamos assassiná-los. A maioria dos junkers já foi posta em liberdade. Os poucos que ainda estão presos serão soltos amanhã. E voltou-nos as costas, bruscamente. Poderemos falar com a comissão da Duma. O comandante, que enchia de chá a sua xícara, fez um gesto afirmativo. Devem estar ainda aí, no pátio, disse, displicentemente. De fato, os membros da comissão estavam do outro lado da porta, formando um grupo ao redor do prefeito. Discutiam animadamente, sob a luz fraca de uma lâmpada. Senhor prefeito, disse eu, somos correspondentes de jornais dos Estados Unidos da América do Norte. O senhor pode comunicar-nos oficialmente o resultado da investigação que realizaram? Voltou-nos o rosto digno e venerável. As acusações são absolutamente falsas, disse lentamente, destacando as sílabas. Os ministros estão sendo tratados com toda a consideração. Só podem queixar-se dos incidentes verificados quando foram trazidos para cá. Quanto aos junkers, não sofreram coisa alguma, absolutamente nada. Ao longo da Avenida Nevsky, através das trevas da cidade deserta, passava em silêncio uma interminável coluna de soldados, que seguia ao encontro de Kerensky. Os automóveis, com os faróis apagados, circulavam pelas vielas escuras. No número 6 da Fontanka, sede do quartel-general do Soviete de Camponeses, assim como em certo edifício da Avenida Nevsky e na escola de engenharia, trabalhava-se furtivamente. A Duma estava com as luzes acesas. Nos molne das salas do Comitê Militar Revolucionário pareciam sair chispas e centelhas, como de um dínamo que trabalhasse no máximo da sua capacidade, com corrente de alta potência.